O Jornal da Rede Alesp vai agora com entrevista e conversa com o médico infectologista Ivan Marinho. Nosso assunto, isolamento social. Boa tarde, doutor Ivan Marinho. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde. Doutor Ivan, como evitar o contágio do Covid-19 no transporte coletivo? Com tantas pessoas no mesmo espaço, infelizmente, aglomeração no transporte é inevitável. O que se fazer para se precaver e não ser infectado pelo Covid-19? Não é nada fácil. Eu sei que a gente está num isolamento que se arrasta há vários meses, as pessoas precisam trabalhar, né, sem dúvida nenhuma, precisam voltar às suas atividades. E o transporte coletivo é uma grande dificuldade. Claro que era muito interessante se o transporte fosse não aglomerado, tivesse poltrona para todo mundo sentar, mas a realidade é diferente do que a gente imagina. E o que resta são, pelo menos, 3 medidas são muito importantes, que é o distanciamento social e a higienização das mãos e o uso de máscara. Neste caso, que a pessoa é obrigada ou é extremamente necessário que ele tenha que utilizar o transporte público, tem que reforçar muito as outras medidas, como higienização das mãos e o uso da máscara de forma adequada. Evidentemente que a aglomeração não vai ser possível a gente controlar, pelo menos nesse momento, na nossa realidade. Doutor, eu também queria que o senhor explicasse para a gente quais as medidas corretas ao chegar em casa. Muitas pessoas já retomaram, então, o trabalho, já estão usando ali o transporte coletivo. Chegou em casa, faz o quê? Isso é muito importante. Normalmente, o contato, o veículo principal de transmissão do vírus, além da respiração, são as mãos. Então, e às vezes vestimentas, a máscara que está na rua, que está sendo utilizada por muito tempo e está contaminada, preciso redobrar os cuidados, né? Para quem está se movimentando, saindo de casa, tem que redobrar os cuidados com os que ficam em casa, principalmente os que são mais suscetíveis às formas graves da doença. Então, ao chegar em casa, o ideal de pronto, antes de contato com as pessoas que estão convivendo com você na casa, ir para algum local que possa ser, se você possa retirar suas roupas, retirar o sapato, não circular dentro de casa com roupas e sapato da rua, e enviar todo esse material para lavagem e descontaminação. Muito cuidado com a máscara. É hábito, às vezes, a pessoa chegar com a máscara contaminada da rua e jogar em cima de uma mesa ou deixar no sofá. Então, tem que ter bastante cuidado com essa máscara. Ao chegar em casa, tem que trocar por uma máscara nova, pôr a máscara em um saquinho e ser encaminhado para o local onde ela pode sofrer higienização. Doutor Ivan, eu quero até pegar um gancho. Também os cuidados importantes com a higienização das mãos, né? Chegou da rua, tem que higienizar as mãos de forma adequada antes de tocar qualquer superfície ou qualquer pessoa que esteja lá convivendo com você. Doutor Ivan, eu quero pegar o gancho no que o senhor falou a respeito da máscara, porque é uma coisa que eu percebo que no dia a dia a população ela não chega a um acordo de quanto tempo deve usar a máscara. Tem gente que fala que deve ser trocada uma máscara de 4 em 4 horas, tem gente que fala que de 2 em 2 horas seria o mais correto. Eu já escutei gente falar que se você não tiver muito contato com outras pessoas, você pode ficar até o dia todo com a máscara. Afinal, quanto tempo deve se usar em média uma máscara e substituí-la por outra nova? O ideal, o melhor dos mundos, é que uma máscara fosse trocada a cada 2 horas. As máscaras de pano hoje, em ambiente seco e tudo, pode durar bem mais do que isso. Ela precisa ser trocada com intervalo entre 2 e 4 horas ou antes disso, se ela tiver alguma evidência de que está úmida. Então, esse seria o ideal. E a gente, sempre que sair para a rua, deve ter uma máscara de reserva e um saquinho plástico para acomodar a máscara utilizada e ter uma máscara de reserva para as trocas necessárias. Doutor, e no caso do elevador, né? Muitas pessoas
não conseguem ali ficar esperando o próximo elevador, principalmente ali nos edifícios comerciais. Como fazer, então, qual o comportamento da pessoa dentro do elevador para evitar uma contaminação? A gente vive uma nova realidade. O elevador que tem carga para 10, para 15 pessoas, não pode mais andar com esse número de pessoas. O ideal é que o número seja limitado e, assim, muito frequentemente, você está andando por elevadores por aí, tem as marcas no piso do elevador do número de pessoas que tem e a posição que deve ficar. Não adianta nada ficar 4 pessoas em um elevador apertado e se essas pessoas estão de frente para si. Na verdade, o ideal é que elas estejam de costa, uma em cada canto. E os elevadores maiores têm uma limitação. A gente hoje, em média, umas 7 pessoas. Então, precisa ter um pouco de paciência para não entrar grandes aglomerações. Precisa ter comportamento adequado no elevador. Se você tiver vontade de espirrar ou tossir, não é dentro do elevador. Aguenta um pouquinho, para no andar e sai do elevador para fazer isso, tossir ou espirrar. Ou se for inevitável, tenta proteger o máximo possível. Porque um espirro ou uma tosse dentro do elevador elimina um número enorme de gotículas e aerosóis que pode vir a contaminar o ar que ali rodeia. Doutor Ivan, em relação aos profissionais de saúde, né, que têm sofrido bastante nesse momento de pandemia, porque não só eles acabam convivendo ali com os pacientes, tendo que resolver um problema que às vezes se agrava muito rapidamente, mas também eles têm o problema de voltarem para casa, de serem cidadãos comuns assim que eles deixam os hospitais. Que cuidados esses profissionais de saúde têm tomado e quais as melhores precauções que eles podem tomar? Olha, Guga, nessa pandemia teve uma característica muito importante. Normalmente as pessoas que estão envolvidas diretamente na linha de frente, as pessoas que estão trabalhando em UTIs, frequentemente, pelo menos na nossa instituição, foram os que menos adoeceram, porque isso mostra que os cuidados funcionam. Quando a gente toma todos os cuidados para evitar a transmissão, usa os EPIs adequados, faz a higienização das mãos de forma adequada, essa transmissão é bloqueada com certeza. Então, o profissional de saúde, ele, além de enfrentar a pandemia e todas as dificuldades que a pandemia acarreta do ponto de vista emocional, de sobrecarga de trabalho, e ainda tem que ter um cuidado muito especial com a higienização das mãos, com o uso de máscara, com o uso de EPIs adequado e o compromisso em não ser um veículo de transmissão da doença. Mas, frequentemente, isso tem dado um resultado satisfatório. E as pessoas estão mais conscientes, principalmente as que estão mais envolvidas no dia a dia com o tratamento do paciente COVID. Doutor, para a gente terminar, a pessoa que ficou internada, que teve, então, a COVID, ficou internada há alguns dias, ela, quando sai do hospital, ainda pode ser um transmissor da doença ou não? Depois do tratamento, já zerou? Normalmente, quando a pessoa adquire o COVID, o período que ela pode ser transmissora é em torno de 14 dias. Principalmente para as pessoas imunocompetentes, entre 10 e 14 dias ela já não está mais eliminando o vírus em caráter de ser possível transmissão. Então, a gente recomenda sempre um cuidado, um selo, no mínimo de 10 e 14 dias. Existem exceções para isso, a gente tem um tratamento especial, é claro que o médico está envolvido, e pacientes imunossuprimidos que podem ficar eliminando o vírus por mais tempo. Mas esses pacientes são pontuais e são identificados, e o médico tem todo um acompanhamento com ele, um cuidado às vezes maior do que os 14 dias. Mas normalmente, após 14 dias, a pessoa não é mais transmissora da doença. Ok. Doutor Ivan Marinho, médico infectologista, muito obrigada pelas suas informações aqui para o Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço. Muito obrigado.